Encontro com o Esporte, oferecimento De Corbellini Mármores e Granitos e Troller Contabilidade e Assessoria. Olá pessoal, estamos aí de novo com mais um Encontro com o Esporte nesta sexta-feira de uma semana que foi muito movimentada para o mundo esportivo. Não será diferente hoje, nem sábado, nem no próximo domingo. É por isso que hoje a gente vai fazer um Encontro com o Esporte um pouquinho diferente. Eu e meu colega de bancada, José Roberto Gasparotto. Muito bem-vindo, Gasparotto. É isso aí, né, Rodrigo? Vamos aí falar sobre tudo que vai acontecer nesse final de semana com relação ao esporte e temos muitas competições em andamento. Pois é, o fato de se ter muitos assuntos aí, a gente está vendo aí ao longo dessa semana que foi de fato muito movimentada, é que estamos no fim de ano e as competições começam a arrumar para suas partes decisivas, não é mesmo? Pois é, Rodrigo, a gente que acompanha, né, o dia a dia então de tudo que vem acontecendo no meio esportivo, se surpreende, né, que cada ano que quando chega aos finais desses certames, assim, o público começa a comparecer em grande número, também motivados porque são jogos que vão apontar os grandes vencedores, né? Mas é uma pena que isso seja uma cultura ainda do povo brasileiro de só ir apoiar as equipes, só ir torcer por suas equipes na reta final dos campeonatos. Nós estamos tendo o exemplo do Campeonato Brasileiro, Gasparotto, que está com o mais equilibrado dos últimos anos e está com uma das piores médias de público também dos últimos anos. Olha o exemplo do Santa Cruz, que subiu para a Série C na semana passada com um público de 60 mil pessoas lá no seu estádio e tem a melhor média de público, quase 50 mil pessoas por jogo. Mas, Rodrigo, a gente não pode levar também como parâmetro, né, a equipe do Santa Cruz, que sempre em sua história levou grande público, né? Então todos os jogos do Santa Cruz têm a condição lá de mobilizar em grande número seus torcedores, e a gente vem acompanhando isso nos últimos anos, e o Santa Cruz realmente tem uma das melhores e maiores torcidas aí do país. Pois é, mas a gente tem a expectativa de que a torcida do Lajadense compareça em bom número ao estádio do Florestal neste domingo, confirmado agora às 19 horas para o confronto contra o Aimoré, não é mesmo? É, naquela questão de bater o martelo, prevaleceu, né, a opinião do Nilson Giovanella, né, que queria que o jogo acontecesse às 19 horas, dando oportunidade a mais pessoas para irem até o estádio Florestal prestigiar a equipe do Lajadense nesse jogo decisivo para a gente almejar uma vaga na próxima fase. O Aimoré, como a gente já citou aqui durante os últimos dias, Rodrigo, o Aimoré tem uma equipe, né, experiente, e eu acho que vamos fazer uma grande apresentação, tendo o Refat, né, como referência no ataque, dando uma sequência de jogo para ele, e o retorno do capitão Bruno Sá na zaga, né? E falando sobre o Bruno Sá, o Gonçalves fez uma grande partida lá, foi elogiado inclusive pelo Benhur, né, Rodrigo? E acredito assim que a gente vai fazer um grande jogo e a presença do torcedor deve se confirmar, porque vai fugir do jogo do Regional, que é às 5 horas aqui em Lajeado, né, onde vamos ter o confronto entre o líder ECAS, né, pelo Regional, e o União Campestre, e também vai fugir do jogo do Internacional, né, que é às 16 horas, diante do Corinthians, né, o líder do Brasileirão. Pois é, eu acho que foi uma decisão acertada da direção, a torcida gosta desse horário das 19 horas, foge também da questão do calor lá no estádio, eu acho que foi muito acertada a decisão aí da direção e a gente espera um grande público. 0-0 no jogo de lá, como é que fica a situação aqui em caso de novo empate? Olha, Rodrigo, em caso de novo empate, eu acho que tem a prorrogação, né, Rodrigo? Eu acho que então vamos para os pênaltis e pode-se decidir tudo de uma maneira assim bem diferente, porque pênalti é uma loteria, né? Mas eu acho que nós vamos conseguir definir o jogo já nos 90 minutos, né? Porque na realidade, se nós jogarmos o mesmo futebol que jogamos diante do Caxias, Rodrigo, eu acho que vai dar o Lajadense com tranquilidade. Pois é, quem também vai a campo é a equipe do juvenil, do nosso Alve Azul, né, Gasparotto? Os juniores não vão a campo, né? Não, os juniores têm uma folga agora até o dia 30, quando vão enfrentar o Grêmio também, e logo depois enfrentam o Igrejinha.
Mas o Igrejinha que fez a final na temporada passada, né, no título dos juniores, né. E o juvenil agora jogam também diante do torcedor aqui no Estádio Florestal, neste sábado às 16h30, diante do Tricolor Gaúcho. Um jogão de bola, e o Serginho, né, deve ter orientado bastante sua meninada lá, porque nós temos 2 derrotas e 1 vitória. Então é imprescindível agora, no segundo turno dessa fase, onde nós temos somente 3 jogos, para a gente poder conquistar um bom número de pontos, já que quando perdemos para o Grêmio lá em Eldorado, jogando lá na casa do adversário, foi 2-1 o jogo. Bem equilibrado, bem né? equilibrado, e o Serginho me falou que nós jogamos de igual para igual com a equipe lá, e por detalhes o Grêmio venceu. É uma pena que a gente não consiga fazer essa partida, né, do Lajadense, dos juvenis, na preliminar dessa partida do Lajadense com o Aimoré aí no estádio do Florestal. Né? Seria interessante se for, Rodrigo, poderia até acontecer se fosse outro adversário a não ser o Grêmio, porque o Grêmio lá, eles têm sua grade de programação lá e eles não fogem daquilo, né? Pois é, indo agora então para o nosso futebol amador, nós temos mais uma rodada, a gente já citou um dos jogos aí, antes com o Gasparotto, pelo regional da Aslivata. Será uma daquelas rodadas que temos confrontos de 6 pontos aí, né, Gasparotto? Rodrigo, tá sensacional a competição. No início, quando teve as reuniões, lá na sede das Aslivata, o Vianney Rames já falava que este ano ele gostaria que a qualidade técnica, né, e os jogos tivessem mais emoções, e é o que está acontecendo, né, Rodrigo? Todos os jogos têm levado bom público, e eu quero fazer um detalhe aqui negativo. No último jogo lá do Ouro Verde, lá em Encantado, houve umas cenas inadequadas lá para o futebol amador, com agressões, inclusive a dirigentes das Aslivata, agressões ao árbitro, jogadores sendo punidos, não pode mais jogar em competições das Aslivata. Pô, pessoal, vamos encarar o jogo dentro de campo, com a bola rolando, isso que é o bonito. O torcedor já se afasta por causa desse tipo de confusão, então vamos nos adequar para dentro do campo, que vença o melhor, e não encontrar subterfúgios, que o árbitro, que isso e que aquilo. Vamos jogar bola, porque eu tenho presenciado sim que a arbitragem tem feito grandes partidas. Grandes apresentações, não é mesmo? Falando em partidas, Gasparotto, a gente tem então, nesse final de semana, os confrontos lá em Arroio do Meio do Forquetense com o São Luís, me corrija se eu estou errado. Em Lajeado, então, esse jogaço de 6 pontos entre União Campestre e o ECAS, o líder ECAS, né, e o vice-líder União Campestre. Em Arroio do Meio, o Rui Barbosa recebe o Gaúcho de Teutônia. Em Imigrante, o Rio Grandense recebe então agora o Ouro Verde. E em Cruzeiro do Sul, em outro jogo de 6 pontos, dá para assim se dizer, São Rafael e o Tiradentes de Nova Brécia. Isso aí, são esses os jogos, né, Rodrigo? E a classificação, né, para o telespectador ter uma noção do equilíbrio entre as equipes que estão postulando lá vaga para a próxima fase. A classificação está o ECAS 17 pontos, União Campestre 15, Tiradentes 14, São Rafael 13, Rui Barbosa, Rio Grandense e São Luís 11, Forquetense, Gaúcho e Ouro Verde 10 e São Paulo, lá, né, de Guaporé, né, que não faz uma boa campanha, 3 pontos. E o São Paulo que está de folga nessa rodada. E só para não dizerem que a gente esquece, às vezes os aspirantes a gente não esquece, mas é que às vezes não há tempo para tudo, né? Só vamos dar aqui então a classificação rapidinha só do líder e do vice-líder dos aspirantes. São Luís tem 21 pontos, União Campestre tem 20 e logo a seguir o Forquetense com 17 pontos. Também no nosso futebol amador, nós temos a equipe do Estadual Master Lajeado na disputa pelo Estadual Master. Vai a campo neste domingo, Gasparotto. Rodrigo, eu não tinha mais comentado com relação à equipe, né, do Rock Bala, lá do Wilson Petri, por não ter mais acompanhado, que todos os compromissos que eu tenho no final de semana não me permitem que eu esteja presente nesses jogos, mas a equipe conseguiu chegar nessa fase, agora vai disputar com o São José de Porto Alegre. É uma partida aqui dentro do estádio Elísio Trevisol. Tem que vencer porque o jogo lá na casa do adversário vai ser muito difícil. E
esse adversário tem a vantagem de jogar por empates, né, por resultados iguais. Então o Wilson e o Roque que se atentem para isso, porque vai ser um jogo muito difícil. A princípio, né, a gente não tem a confirmação com esse horário de verão, tudo, mas a princípio a partir das 10 horas, então ali no estádio Elísio Trevisol. A gente esqueceu antes de citar também a Série B do nosso regional, não é mesmo, Gasparotto? Rodrigo, e a Série B está numa fase também emocionante agora, os jogos da volta, né, nesta fase, e vamos ter lá em Westfália, Associação Cultural Esportiva Fluminense versus Ribeirense, os jogos em Teutônia, Catarinense e Juventude, Fluminense e Ouro Verde, União e Flamengo. Já em Travesseiro, o Travesseirense recebe o Ouro Verde e está tranquilo o time da equipe do Círio Pereira Duarte, pois venceu o adversário aqui na casa deles aqui por 6-1 no jogo de ida. Em Lajeado, o Inter de Conserva recebe o 7 de setembro de Capitão. E em Cruzeiro do Sul, o clássico entre Canarinho e 25 de julho. Perfeito. O final de semana aí, do jeito que está, a certeza, que não se tem essa certeza, mas a tendência é que se faça um bom tempo. Com isso, né, se garante praticamente a realização dos internos de mini futebol por todos os clubes aqui da região. Nós temos a Copa Soges em Estrela, temos o CTC, temos o 7 com grandes partidas. E não é diferente com a Copa Integração, né, Gasparotto? Ontem à noite, né, jogos emocionantes e goleadas assim que devem ter deixado alguns plantéis com a pulga atrás da orelha. Principalmente o Alcatraz, que tomou 10-3 do Dínamo. Um resultado atípico. O Alcatraz está me lembrando a equipe em temporadas passadas, quando só tomava goleada lá no 7 de setembro. E o Dínamo se aproveitou que tem uma equipe bem montada e aplicou 10-3. Os outros resultados foram os seguintes. O Sol Elite perdeu por 3-1 para o Viracopos. Coroas Mirim aplicou 5-1 no Swiss Tour. Tabajara 0-0 Galera. E Banguzinho aplicou 5-1 no Real Matismo. Depois dessa rodada, a classificação ficou o seguinte. Coroas Mirim 9 pontos e Banguzinho também 9, aparecendo em segundo lugar. Viracopos Galera 8, Dínamo 7, Swiss Tour e Só Elite 6, Tabajara 2, Alcatraz 1 e Real Matismo sem pontuar. Perfeito. Nesse primeiro bloco a gente ficou mais pelos gramados, mas no nosso segundo bloco aqui do Encontro com o Esporte a gente vai para as quadras. Também vamos falar de Brasileirão, mas a gente vai ter muito assunto para discutir nesse segundo bloco. Vamos por enquanto tomar nosso fruquito laranja aqui, nossa água da pedra, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta com mais Encontro com o Esporte. Invista na beleza das rochas ornamentais, uma beleza eterna. De Corbellini Mármores e Granitos traz para você uma infinidade de opções na hora de construir ou reformar o seu espaço. Seja na sua residência ou escritório, sempre a certeza de qualidade, fino acabamento e bom gosto. De Corbellini Mármores e Granitos, em Lajeado, na RS 130, km 71. Alimentos fresquinhos, direto do campo para a sua mesa. Confira os horários e locais da Feira do Produtor Rural de Lajeado. Sua saúde e seu bolso agradecem. É o governo de Lajeado incentivando a agricultura familiar e contribuindo para trazer saúde à mesa dos lajeadenses. Governo de Lajeado, compromisso com a comunidade. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado. A BCN Segurança. Serviços de portaria, zeladoria, apoio em eventos, feiras e exposições. A BCN Segurança. Avenida Senador Alberto Pasqualini, 4047. Bairro Universitário. Pensou em trajes? Pensou em Teva. Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes Teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva.